Durante as primeiras semanas após a queda da França em 1940, Berlim estava cheia de confiança. O exército alemão havia derrotado o inimigo com uma velocidade que surpreendeu até mesmo seus próprios comandantes. Quase toda a Europa Ocidental estava sob o controle do Terceiro Reich e Hitler acreditava que a guerra poderia terminar em breve. Seu olhar se voltou para o oeste. Embora o Reino Unido permanecesse inacessível, a liderança nazista acreditava que ele não resistiria por muito mais tempo. Hitler tinha certeza de que os britânicos tentariam negociar. Seus generais, assim como ele, acreditavam que Londres havia sido isolada e enfraquecida. Mesmo assim, dúvidas sobre o próximo passo começavam a surgir nos mais altos escalões do comando alemão. Alguns alertavam que qualquer tentativa de cruzar o Canal da Mancha seria complicada, custosa e repleta de obstáculos. Mas, apesar desses avisos, planos começaram a ser elaborados para atacar os britânicos pelo ar e pelo mar. O Estado-Maior alemão começou a compilar relatórios sobre as forças armadas britânicas. De acordo com esses dados, o exército britânico estava enfraquecido e mal equipado. A marinha, embora numerosa, carecia de boa cobertura aérea. E a Força Aérea, a RAF, havia sofrido perdas significativas durante a campanha na França. Da perspectiva alemã, tudo indicava que era um bom momento para pressionar mais. Ao mesmo tempo, a propaganda nazista intensificava sua mensagem contra o Reino Unido. Falava de uma nação isolada, acuada e sem rumo. A rádio alemã transmitia mensagens que apontavam para a fraqueza moral e política do governo britânico. Mas, enquanto isso, em Londres, Churchill fortalecia sua posição. O primeiro-ministro britânico não tinha intenção de se render ou buscar negociações. Durante aquelas semanas, Hitler realizou uma série de reuniões com seus conselheiros militares. Lá, cenários possíveis foram discutidos. O mais radical era uma invasão direta por mar. Isso exigia meios navais, apoio aéreo total e uma logística muito precisa. Alguns almirantes duvidavam que isso fosse viável a curto prazo. Outros propunham continuar os ataques aéreos para forçar o governo britânico a ceder sem ter que desembarcar tropas. Em meio a essas discussões, surgiram os primeiros rascunhos do que mais tarde seria conhecido como Operação Sciallion. Embora ainda não tivesse sido oficialmente aprovada, os alemães começaram a considerar seriamente como executar uma invasão anfíbia. A ideia geral era estabelecer uma cabeça de ponte sobre o Canal da Mancha, cruzando a costa francesa até o sul da Inglaterra. Os serviços de inteligência do Reich também desempenharam um papel nessa fase inicial. Eles coletaram informações sobre pontos fracos nas defesas costeiras britânicas, movimentos de tropas e atividades navais. Mas muitos desses relatórios eram pouco confiáveis ou simplesmente errôneos. Eles subestimaram a capacidade organizacional britânica e o verdadeiro alcance de seu sistema de defesa aérea. Nesse contexto, Göring, chefe da Luftwaffe, afirmou que seus pilotos poderiam facilmente destruir a RAF em questão de dias. Esse excesso de confiança influenciou as decisões do alto comando. A Luftwaffe solicitou permissão para iniciar ataques de atrito contra bases aéreas, fábricas e centros logísticos inimigos. A ideia era preparar o terreno para uma possível invasão posterior. Em junho, enquanto esses planos eram avaliados, alguns navios alemães começaram a se mover ao longo da costa do Canal da Mancha. Ao mesmo tempo, unidades terrestres receberam ordens para se prepararem para a mobilização em direção às áreas de embarque. Ainda não era um desdobramento completo, mas os movimentos eram claros. Hitler não queria que a Grã-Bretanha interpretasse esses sinais como uma intenção direta de invasão. Ele preferiu manter a pressão sem mostrar todas as suas cartas. A percepção alemã do moral britânico também era falha. Muitos pensavam que o país estava à beira de um colapso interno. Falava-se de divisões dentro do governo, exaustão social e medo entre a população. Mas, na realidade, a sociedade britânica estava começando a se unir em torno da liderança de Churchill. Os bombardeios na França levaram a preparativos mais rápidos para a defesa civil e militar. Hitler ainda não havia tomado uma decisão final. Ele oscilava entre pensar que a Grã-Bretanha negociaria em breve e considerar uma ação militar direta. Em seus discursos privados, ele expressou confiança de que alguns ataques aéreos certeiros seriam suficientes para subjugar seus oponentes. Mas cada vez mais, seus conselheiros viam que não seria tão simples.
Em meados de julho, a situação permanecia sem solução. O alto comando alemão tinha instruções conflitantes. Alguns oficiais preparavam mapas e rotas de ataque. Outros planejavam campanhas de bombardeio mais intensas. Paralelamente, diplomatas alemães tentavam enviar sinais de que uma solução negociada ainda era possível. O Reino Unido, no entanto, permaneceu insensível. Churchill manteve uma linha dura, convencido de que a única opção era resistir. No campo militar, os planejadores alemães começavam a definir datas provisórias. Falava-se em lançar a operação de invasão no final de agosto ou início de setembro. Mas tudo dependia de a Luftwaffe neutralizar primeiro a RAF. Essa era a condição básica. Sem controle aéreo, não haveria desembarque. Göring insistia que isso poderia ser alcançado em poucas semanas. Alguns generais hesitavam. Lembravam-se das dificuldades logísticas de movimentar tropas por mar, dos riscos de um ataque naval britânico e da falta de experiência em grandes operações anfíbias. Mas a pressão política de Berlim era clara. Eles precisavam agir rapidamente, antes que o Reino Unido pudesse se reorganizar ou receber ajuda estrangeira. Os Estados Unidos ainda não estavam ativamente envolvidos na guerra, mas os contatos diplomáticos entre Londres e Washington eram constantes. Nessas circunstâncias, a ideia de invadir a Inglaterra começou a tomar forma. O exército alemão projetou uma estrutura dividida em ondas. Primeiro os paraquedistas, depois as unidades leves e, finalmente, a força principal. Cada parte precisava ser coordenada com ataques aéreos e cobertura naval, mas ainda havia dúvidas se conseguiriam surpreender os britânicos ou se a operação terminaria em desastre. O início do bombardeio aéreo britânico. No final de junho, o alto comando alemão viu que a hora de agir contra a Grã-Bretanha se aproximava. O exército nazista havia devastado metade da Europa, mas ainda não havia conseguido subjugar seu último rival ocidental. A propaganda alemã continuava a insistir que a resistência britânica era frágil e que apenas um pouco mais de pressão era necessária. Hitler ainda não havia emitido uma ordem oficial de invasão, mas planos preliminares já haviam sido ativados. Ao mesmo tempo, os bombardeios e a atividade aérea estavam aumentando. A Luftwaffe, sob o comando de Göring, havia sido instruída a iniciar ataques limitados contra instalações militares no sul da Inglaterra. O objetivo era avaliar a resposta inimiga e enfraquecer suas defesas antes de uma operação maior. Ao mesmo tempo, o objetivo era testar o verdadeiro alcance e a capacidade de resposta da RAF. Os primeiros ataques aéreos se concentraram em portos, fábricas e armazéns. As forças britânicas começaram a notar o padrão dos ataques. Ao contrário da Blitzkrieg na França, desta vez os ataques foram mais esporádicos. No entanto, a intensidade aumentava a cada semana. Londres não tinha mais dúvidas. A ameaça de uma invasão real estava no horizonte. Churchill havia alertado que os alemães tentariam tomar o controle do Canal da Mancha e que a Inglaterra deveria se preparar para o pior. No nível estratégico, os britânicos fortaleceram seus sistemas de vigilância costeira. Os radares operavam intermitentemente, mas continuavam sendo uma ferramenta fundamental para detectar movimentos inimigos. Ao mesmo tempo, estações de observação civis desempenhavam um papel importante. Milhares de voluntários reportavam qualquer aeronave ou navio suspeito de penhascos e campos abertos. Essa rede de alerta precoce provou ser vital. A RAF, liderada por Dowding, começou a reorganizar seus esquadrões. Algumas unidades haviam sido dizimadas após a retirada em Dunkerque, mas outras permaneceram operacionais. Um esforço urgente foi feito para reparar aeronaves danificadas, treinar novos pilotos e distribuir recursos de forma mais eficaz. A ideia era evitar que um único ataque inimigo destruísse toda a capacidade de defesa aérea. Na Alemanha, a Luftwaffe interpretou os ataques iniciais como se não tivessem recebido uma resposta forte. Isso alimentou a percepção de que a RAF estava em más condições. Göring explorou essa percepção para convencer Hitler de que uma campanha aérea sustentada poderia eliminar a força aérea britânica sem invasão. A ideia de uma ofensiva aérea massiva que deixaria a Grã-Bretanha indefesa foi levantada. Enquanto isso, os britânicos não apenas consertaram seu sistema militar, mas também o civil.
Exercícios de bombardeio foram intensificados, mais abrigos foram construídos em cidades como Londres e panfletos com instruções para a população foram distribuídos. Autoridades locais colaboraram com o governo para manter a ordem. Embora o medo estivesse presente, a determinação de resistir também cresceu. Os ataques aéreos continuaram ao longo de julho. Em algumas noites, a costa sul da Inglaterra era iluminada por holofotes de defesa aérea, enquanto os canhões tentavam abater bombardeiros alemães. Nem todos os ataques eram precisos. Alguns projéteis caíam em campos abertos, enquanto outros atingiam áreas habitadas. A população civil começou a perceber que a guerra estava perto de casa. A propaganda nazista explorou esses bombardeios para anunciar que o fim da Grã-Bretanha era iminente. Mensagens se espalharam, assegurando que os próximos dias seriam decisivos. Mas nos círculos militares alemães nem tudo era tranquilizador. Alguns oficiais alertaram que a RAF não estava derrotada e que os britânicos pareciam estar se reorganizando melhor do que o esperado. No Canal da Mancha, a atividade naval também aumentou. U-boats alemães patrulhavam as rotas próximas, enquanto navios pesados se posicionavam para possíveis manobras de apoio. No entanto, a Marinha Real continuava sendo uma ameaça considerável. O alto comando alemão sabia que qualquer desembarque deveria evitar confrontos diretos com a frota britânica. A única maneira de conseguir isso era controlar os céus primeiro. A pressão sobre Hitler aumentava. Göring insistia que a chave era a supremacia aérea. Se a RAF pudesse ser eliminada, a Grã-Bretanha ficaria indefesa. Mas outros líderes militares não tinham tanta certeza. Havia preocupações com o desgaste que a Luftwaffe sofreria se a campanha se arrastasse. Além disso, a invasão exigia enormes preparativos logísticos que ainda não estavam completos. Naqueles dias, Hitler começou a falar mais abertamente sobre a Operação Sciallion. Embora ainda não fosse um plano formalmente aprovado, seus conselheiros sabiam que essa era a direção que ele estava tomando. Unidades começaram a ser mobilizadas em direção ao norte da França. Depósitos de combustível foram estabelecidos e uma busca por embarcações capazes de cruzar o Canal da Mancha estava em andamento. A Marinha Alemã, no entanto, tinha muitas reservas. O Canal da Mancha era estreito, mas também fortemente protegido. Ataques aéreos serviam como um teste para medir os tempos de resposta e avaliar rotas seguras. Aeródromos importantes na Inglaterra também começaram a ser identificados para destruição em futuras ondas de ataques. Göring solicitou um relatório detalhado sobre a localização de cada base da RAF. A partir daí, uma estratégia de ataque sistemática foi elaborada para ser executada nas semanas seguintes. Em Londres, Churchill analisava cada novo movimento. Ele sabia que o país não poderia competir com a Alemanha em termos de aeronaves ou tropas, mas confiava em sua organização e capacidade de resistência. Ele deu ordens claras: não ceder 1 centímetro, manter o moral elevado e preparar a população para o pior. Manuais de defesa foram impressos, portos foram reforçados e todos os cidadãos foram convidados a se preparar para colaborar. Os sinais de uma escalada eram claros. Em Berlim, Hitler havia dado instruções para que a invasão pudesse ser lançada assim que o controle aéreo fosse alcançado. Isso estabeleceu um prazo tácito para a Luftwaffe. Göring sabia que tinha apenas algumas semanas para atingir esse objetivo, antes que o clima tornasse impossível uma operação anfíbia. A janela era curta e a pressão aumentava. Os dias passavam e cada ataque alemão era respondido com maior precisão pela RAF. Embora estivessem perdendo aviões, os britânicos também conseguiam abater caças e bombardeiros inimigos. Começava a ficar claro que a batalha não seria tão simples quanto se pensava. Relatórios de inteligência mostravam que a RAF estava longe de terminar. Os pilotos ainda lutavam e a produção de novos aviões não havia parado. Durante todo esse tempo, a população civil britânica permaneceu firme. As estações de trem continuaram a operar, os serviços básicos estavam funcionando e a imprensa tentava manter a calma. Falar em derrotas era evitado e casos de resistência bem-sucedida eram destacados. Histórias de pilotos retornando feridos, mas vivos, ajudaram a manter o moral. No final de julho, a situação havia mudado. O que inicialmente parecia uma série de ataques isolados se transformou em uma crescente campanha aérea.
O Reino Unido se recusou a ceder e a Alemanha se preparou para o próximo passo. A ideia de uma batalha aérea total estava em andamento. O mês seguinte seria decisivo. Uma decisão sem retorno em Downing Street. À medida que a ameaça de um ataque alemão aumentava, a postura de não ceder se fortalecia dentro do governo britânico. Churchill acreditava que a vontade do país deveria permanecer firme. Em reuniões com seu gabinete, ele insistia que não haveria nenhum tipo de acordo com Hitler. Qualquer oferta alemã deveria ser ignorada, independentemente de vir disfarçada de pacto de paz. O primeiro-ministro entendia que parte do sucesso dependia do controle da narrativa. Por isso, dedicou atenção especial ao rádio. Seus discursos eram cuidadosamente preparados para alcançar todos os lares do país com clareza. Evitava usar palavras complexas, preferia frases diretas que pudessem ser facilmente repetidas. Isso ajudou a reforçar a ideia de que o Reino Unido poderia continuar por conta própria, sem se render ou depender de ninguém. Em meados de julho, a imprensa e o rádio estavam alinhados com essa mensagem. Editoriais clamavam por unidade. Detalhes negativos eram evitados e a ênfase era colocada em exemplos de coragem. Histórias de pilotos feridos retornando ao campo de aviação ou de comunidades rurais ajudando a consertar pistas de pouso circulavam diariamente. Isso não apenas elevou o moral, como também ajudou a criar uma rede de colaboração. O parlamento funcionou sem interrupção, não foi fechado nem transferido. A continuidade institucional foi vista como um sinal de que o país não estava se desintegrando. Churchill usou isso para mostrar que, ao contrário da França, não havia caos político no Reino Unido. A figura do rei também foi fundamental. Jorge VI permaneceu em Londres, visitou áreas danificadas por bombas e compareceu ao lado de voluntários. Sua presença reforçou a ideia de unidade nacional. No campo militar, os esforços para recuperar aeronaves foram acelerados. Oficinas de emergência foram montadas em escolas e fábricas. Técnicos trabalharam incansavelmente para colocar qualquer aeronave reparável no ar. Ao mesmo tempo, novos pilotos foram treinados. A prioridade era aumentar a rotação nos esquadrões. Contar com alguns veteranos não era mais uma prioridade. As universidades eram um dos pontos focais desse plano. Estudantes com conhecimento técnico foram recrutados para auxiliar nas tarefas de manutenção. Muitos assumiram responsabilidades normalmente reservadas a pessoal especializado. O sistema se adaptou. Nenhuma experiência anterior era exigida. A rapidez e a capacidade de seguir ordens eram mais valorizadas. Essa abordagem prática foi eficaz. Churchill sabia que ter um bom exército não era suficiente. Era igualmente importante manter o apoio da população. Por isso, ele apoiou a criação de unidades de defesa civil em cada bairro. Não se tratava apenas de acionar sirenes ou construir abrigos. Patrulhas noturnas, cursos de primeiros socorros e exercícios também foram organizados. A mensagem era clara. Todos tinham que participar. Em algumas áreas rurais, a resposta foi ainda mais intensa. Moradores se organizaram para proteger pontes, estradas e estações. Eles temiam que comandos alemães pudessem se infiltrar antes de uma invasão geral. Barreiras improvisadas foram instaladas em cruzamentos importantes. Em cidades pequenas, professores e lojistas eram responsáveis por coordenar essas ações. O esforço era coletivo. A polícia também se adaptou. Novas regras foram estabelecidas para controlar as informações. Era proibido divulgar rotas de comboios, locais de bases ou movimentos de tropas. Os infratores eram presos sem demora. Ao mesmo tempo, um escritório especial foi criado para responder a falsos rumores. O objetivo era evitar o pânico. Qualquer notícia tinha que ser verificada antes de ser divulgada. Em Londres, bombardeios esporádicos não conseguiram conter a atividade. As estações de metrô eram usadas como abrigos, mas também como centros de coordenação. Em alguns casos, reuniões rápidas entre autoridades eram realizadas nas plataformas, aproveitando os momentos de calma. Sirenes eram frequentes, mas a rotina continuava. O governo britânico também investiu na indústria. Acordos foram firmados com empresas para redirecionar sua produção. Fábricas de automóveis começaram a fabricar peças para aviões. Fábricas têxteis começaram a confeccionar uniformes. O lema era simples: tudo pela guerra. Essa transformação não foi perfeita, mas permitiu maior capacidade de resposta em tempo recorde.
A escassez de materiais os obrigou a buscar soluções inusitadas. Objetos do cotidiano foram reciclados para extrair metal. Campanhas de coleta incluíram de tudo, de latas a ferramentas velhas. Crianças participaram ativamente. Escolas inteiras saíram para coletar sucata. Isso não era apenas por utilidade, também servia para mantê-las ocupadas e conectadas ao esforço nacional. Em nível internacional, Churchill manteve contato regular com Washington. Embora os Estados Unidos ainda não tivessem entrado na guerra, o relacionamento estava se fortalecendo. Apoio logístico, empréstimos e recursos foram solicitados. O primeiro-ministro entendeu que, sem ajuda externa, a luta seria mais difícil. Mas ele também sabia que precisava parecer forte para que os americanos confiassem nele. A resistência não era apenas material. Também era travada com ideias. Nas universidades, debates sobre liberdade e ditadura eram promovidos. Séries de filmes com filmes patrióticos eram organizadas. A cultura se tornou uma ferramenta. Os teatros permaneceram abertos, embora com restrições. Algumas peças foram escritas para aquele momento específico. A mensagem era a mesma: não desista. No final de julho, sinais de unidade eram visíveis. A rede de defesa havia se expandido, a RAF recuperava suas forças e o governo permanecia no controle. A ameaça não havia desaparecido, mas a resposta britânica estava em andamento. Não se tratava apenas de uma batalha militar, era também um choque de vontades. A Alemanha observava tudo. Espiões do Reich relatavam que a população britânica não havia se rendido. Emissoras de rádio registravam mudanças no tom dos discursos. Não se falava mais tanto em medo, mas sim em preparação. Esse desenvolvimento preocupava alguns setores da liderança nazista. Eles temiam que, se a invasão fosse adiada, a vantagem seria perdida. Em Berlim, os debates sobre a viabilidade de cruzar o Canal da Mancha se intensificavam. Mas enquanto isso, a Grã-Bretanha tomava medidas firmes. O país não havia entrado em colapso após a retirada da França. Pelo contrário, parecia mais unido. A decisão de resistir não era apenas política. Era prática, cotidiana e compartilhada por todos os níveis da sociedade. Os passos secretos de Hitler para tomar a Inglaterra. Hitler começou a considerar seriamente a ideia de entrar na Grã-Bretanha à força. Até então, ele havia deixado em aberto a possibilidade de os britânicos se renderem por conta própria. Mas, como isso não aconteceu, optou por uma rota mais direta. O plano começava a tomar forma e seus conselheiros militares começaram a trabalhar para torná-lo viável. O projeto chamava-se Operação Cielion. Não era algo improvisado, mas também não estava tudo resolvido. O que se sabia era que precisava ser feito rapidamente, antes do fim do verão. Hitler estava convencido de que a oportunidade criada pela queda da França não poderia ser desperdiçada. A distância entre Calais e a costa inglesa era curta, e se a Luftwaffe controlasse os céus, uma invasão seria possível. Os chefes do exército não tinham certeza absoluta. Sabiam que não era como invadir a Bélgica ou a Noruega. O Reino Unido tinha uma marinha forte e não seria fácil cruzar o Canal da Mancha com milhares de homens desprotegidos. Apesar disso, Hitler insistiu na ideia e deu-lhes um prazo para apresentar uma proposta concreta. Ele queria que suas tropas pudessem cruzar em poucos dias, se tudo corresse bem por via aérea. Enquanto isso, a inteligência alemã trabalhava para identificar possíveis pontos de desembarque. As praias entre Dover e Portsmouth foram discutidas como as principais opções. Não eram os locais mais fáceis, mas permitiam acesso rápido a partir do continente. Marés, ventos e defesas costeiras inimigas também foram estudados. Era um cálculo complicado, mas precisava ser feito se quisessem invadir. O comando naval expressou muitas dúvidas. Sabiam que não tinham navios adequados em número suficiente para transportar divisões inteiras. Além disso, temiam que a Marinha Real atacasse os comboios antes que chegassem à terra. Então, propuseram o uso de navios comerciais adaptados, barcaças fluviais e até pequenos barcos que pudessem ser acorrentados para transportar tropas e veículos. A solução era pouco ortodoxa, mas não havia melhor na época. O problema era o tempo. Modificar os navios e treinar as tripulações levaria semanas. E se o tempo piorasse em setembro, o plano estaria em risco. Mesmo assim, Hitler queria manter a opção viva.
Ele ordenou que a concentração de recursos começasse perto dos portos do norte da França. O exército foi encarregado de mobilizar divisões para a área de embarque. Acampamentos foram estabelecidos e depósitos de combustível, munição e suprimentos foram construídos. As unidades selecionadas incluíam infantaria, artilharia leve e algumas formações motorizadas. Tanques pesados não deveriam ser usados na fase inicial, pois eram difíceis de desembarcar sem portos seguros. Enquanto isso, a Luftwaffe seria encarregada de neutralizar a RAF. Essa era a condição número 1 para o sucesso do plano. Sem domínio aéreo, não haveria progresso. Göring recebeu a responsabilidade de eliminar os caças britânicos e destruir os aeródromos inimigos. Em troca, Hitler prometeu que não lançaria a invasão sem sua aprovação. A liderança alemã acreditava que a RAF estava no limite. Acreditava que, com uma campanha aérea sustentada, poderia colocá-la fora de ação em poucas semanas. Essa avaliação era arriscada, pois subestimava a resiliência britânica. Mas, naquela época, a confiança na superioridade técnica alemã era alta. Göring, acima de tudo, estava convencido de que eles conseguiriam. Os preparativos continuaram. Modelos de defesas costeiras foram fabricados para treinar tropas. Desembarques nas praias do Báltico foram ensaiados. Engenheiros desenvolveram pontes e rampas portáteis. Mapas detalhados do sul da Inglaterra também foram impressos, com indicações de estradas, entroncamentos ferroviários e armazéns estratégicos. Era uma operação complexa, mas já estava em andamento. Os serviços de contra-inteligência foram encarregados de impedir o vazamento de informações. Restrições de movimento foram impostas nos portos franceses. Soldados não tinham permissão para falar com civis. Mesmo dentro do exército, poucos conheciam todos os detalhes do plano. O elemento surpresa deveria ser mantido, embora em Londres já suspeitassem que algo grande estava acontecendo. Nos círculos políticos do Terceiro Reich, a ideia de invadir a Inglaterra gerava entusiasmo. Era vista como o passo final para o controle da Europa Ocidental. Se concretizada, Hitler emergiria como o grande vencedor do continente. Alguns pensavam que, depois disso, os Estados Unidos ficariam de fora da situação e a guerra logo terminaria. Mas outros alertaram que era uma aposta arriscada. O próprio Hitler estava obcecado com os detalhes do plano. Exigiu relatórios diários, perguntou sobre o andamento dos preparativos e queria ver fotografias dos navios disponíveis. Visitou bases no norte da França para revisar pessoalmente suas posições. Embora sua abordagem parecesse prática, ele também demonstrava uma impaciência que preocupava seus generais. Ao mesmo tempo, os voos de reconhecimento sobre a Inglaterra se intensificaram. A Luftwaffe usou aviões com câmeras especiais para capturar imagens de estradas, fábricas e campos de aviação. Essas fotos foram analisadas por especialistas que produziram mapas e modelos tridimensionais. O objetivo era entender cada canto do sul da Grã-Bretanha antes de pisar lá. A pressão era grande. Todos sabiam que o tempo estava contra eles. Se a operação não começasse em agosto ou setembro, teria que ser adiada para o ano seguinte. E até lá os britânicos estariam mais bem preparados. Além disso, a ameaça de intervenção americana poderia se tornar mais real com o passar dos meses. Hitler não queria perder a vantagem do momento. Nesse clima, começaram a surgir conversas sobre uma data provisória para o lançamento do ataque, meados de setembro. Mas tudo dependia do sucesso da Luftwaffe. Se não conseguissem eliminar a RAF até agosto, os planos teriam que ser alterados. Göring tinha uma tarefa difícil. Não bastava lançar bombas. Era preciso demonstrar que conseguia dominar os céus. O clima no quartel era tenso. Os soldados sabiam que tinham muito em jogo. Alguns estavam animados, mas outros hesitantes. Cruzar uma fronteira terrestre não era o mesmo que navegar em barcos improvisados. Apesar de tudo, as ordens eram claras. Preparar-se para atravessar o Canal da Mancha. A máquina de propaganda também foi ativada. Panfletos foram produzidos para serem lançados sobre a Inglaterra em caso de desembarque. Equipes de tradutores, agentes civis e médicos estavam preparadas para agir após a invasão. Tudo parecia estar avançando, mas em última análise a operação dependia de um único fator: o controle do ar. A Operação Leão Marinho estava em pauta. Hitler havia tomado sua decisão, mas entre a ideia e a execução havia uma lacuna que só a Luftwaffe poderia preencher.
O destino da invasão dependia do que acontecesse nos céus. O ataque total para derrubar a defesa britânica. Em 3 de julho de 1940, Hitler assinou a instrução número 16. Nela, ele ordenou que seu exército iniciasse os preparativos para uma operação através do Canal da Mancha com o objetivo de tomar a Inglaterra. Essa instrução era oficial e, embora ainda não definisse uma data exata, estabelecia o ponto de partida da invasão. O líder alemão não esperava mais uma rendição britânica. Agora, ele apostava em forçá-la com ação militar direta. A ordem especificava que a travessia seria realizada a partir de várias áreas entre o oeste da França, a Bélgica e os Países Baixos, e que o deslocamento seria rápido e com força esmagadora. Era necessário garantir que, uma vez na costa britânica, as tropas não fossem repelidas. Para tanto, foi dada prioridade total à organização de flotilhas e à concentração de divisões em portos próximos. O alto comando começou a detalhar o esquema logístico. Mais de 2.000 embarcações eram necessárias, muitas das quais não foram projetadas para navegação em mar aberto. A ideia era apreender barcaças comerciais, reforçá-las e acoplá-las a rebocadores e balsas. Não era uma frota moderna, mas podia transportar dezenas de milhares de homens se bem coordenada. Cada embarcação precisava ser adaptada para transportar não apenas soldados, mas também armas, munições, combustível e suprimentos. As divisões selecionadas faziam parte do grupo de exércitos A. Elas incluiriam corpos de infantaria, unidades de sapadores, artilharia leve e veículos motorizados. A primeira onda visava abrir caminho ao longo da costa, consolidar cabeças de praia e proteger áreas estratégicas. Uma segunda onda viria com mais tropas e equipamentos. O objetivo era controlar o sul da Inglaterra antes que a Marinha Real pudesse responder com força. Enquanto isso, Göring reafirmou que a chave era o céu. Sem eliminar a RAF, a invasão não tinha futuro. O chefe da Luftwaffe prometeu lançar uma campanha aérea total. Sua confiança nos caças Messerschmitt e nos bombardeiros Heinkel era alta. Ele planejou ataques massivos contra aeródromos, depósitos de combustível e fábricas de aeronaves. Se conseguisse enfraquecer a RAF o suficiente, uma invasão terrestre poderia começar em poucas semanas. Uma fase pré-invasão foi definida, envolvendo o reconhecimento aprofundado do sul da Inglaterra. Aviões espiões seriam usados para tirar fotografias detalhadas. A localização exata das defesas, canhões costeiros, estradas internas e os movimentos das forças britânicas deveria ser conhecida. Essas informações seriam usadas para ajustar os planos de desembarque. Além disso, campanhas de desinformação foram planejadas. Mensagens de rádio seriam transmitidas de Berlim com notícias falsas sobre possíveis locais de ataque. A esperança era confundir o alto comando britânico e forçá-lo a dispersar suas forças. Ao mesmo tempo, alguns agentes alemães tentaram se infiltrar no Reino Unido, mas não obtiveram sucesso. A contra-inteligência britânica havia melhorado muito desde o início da guerra. Para elevar o moral de suas tropas, Hitler começou a visitar unidades-chave. Ele conversou com soldados, inspecionou bases e exigiu relatórios diários de progresso. Sua obsessão por detalhes aumentou. Ele perguntou sobre o número exato de barcaças prontas, o nível de combustível armazenado e as condições climáticas no canal. Ele não queria deixar nenhuma ponta solta. Em 5 de agosto, a Operação Seelion tornou-se oficialmente uma prioridade militar. Embora não tivesse sido anunciada publicamente, os despachos do Reich entendiam que a travessia do canal era o passo decisivo. Hitler acreditava que, com um golpe certeiro, a resistência britânica entraria em colapso. Ele não imaginava que os britânicos conseguiriam sustentar a luta sozinhos por muito tempo. Naquela mesma semana, a data provisória para o lançamento da invasão foi marcada para 15 de setembro. Até então, a Luftwaffe já deveria ter conquistado a superioridade aérea. Objetivos diários foram definidos para cada grupo de batalha. Os bombardeiros deveriam destruir as pistas. Os caças deveriam eliminar aeronaves inimigas no ar. E as unidades táticas deveriam cortar as comunicações internas britânicas. Os ensaios continuaram no continente. Testes noturnos de carga e descarga de tropas foram realizados. Docas improvisadas foram construídas para praticar desembarques. Maquetes da costa inglesa foram até usadas para ajudar os soldados a memorizar rotas.
Embora a improvisação fosse evidente, a carga de trabalho era alta. Cada dia contava. Göring também reorganizou suas forças. Ele dividiu a Luftwaffe em 3 seções. Uma focada no sudeste da Inglaterra, outra no centro-sul da Inglaterra e uma terceira na zona oeste. O objetivo era saturar os céus de todos os ângulos possíveis. Bases na França, Bélgica e Holanda estavam lotadas de aviões prontos para decolar. A pressão sobre os pilotos era intensa. Eles sabiam que toda a operação dependia do seu sucesso. Em Londres, Churchill já havia recebido informações sobre esses movimentos. Os serviços de inteligência britânicos interceptaram mensagens e analisaram padrões de voo. Embora não conhecessem todos os detalhes, sabiam que algo grande estava sendo preparado. Portanto, foram dadas ordens para fortalecer as defesas costeiras e acelerar a produção de caças. Novos radares também foram ativados para detectar ataques mais cedo. Em 7 de agosto, a Alemanha lançou o primeiro grande ataque aéreo. Eles bombardearam portos, estações de radar e hangares. Embora os danos tenham sido limitados, foi um sinal claro de que a campanha aérea havia começado. A partir de então, a pressão aumentou a cada dia. Sirenes soaram em várias cidades. Caças britânicos decolaram implacavelmente. Apesar dos ataques, a RAF manteve-se firme. As perdas foram reais, mas também a capacidade de resposta. Mecânicos trabalharam dia e noite para consertar aviões danificados. Pilotos se revezaram com pouco descanso, e as fábricas, embora atacadas, continuaram produzindo. Essa resiliência começou a preocupar alguns generais alemães. Em 13 de agosto foi lançado o Adlertag, o Dia da Águia. Foi a primeira tentativa de destruir completamente a Força Aérea Britânica. Esperava-se que, com uma ofensiva massiva, o objetivo fosse alcançado em 2 ou 3 dias. Mas o clima interferiu. Alguns esquadrões não decolaram a tempo, e as defesas britânicas responderam com mais força do que o esperado. Não houve colapso como Hitler esperava. Apesar do revés, Hitler não recuou. Ele manteve o dia 15 de setembro como prazo final. Se os céus não estivessem controlados até então, a ofensiva teria que ser cancelada. Mas ele ainda estava confiante. Ele acreditava que a RAF era mais fraca do que aparentava. Essa insistência o levou a autorizar mais ataques, mesmo em áreas civis, na esperança de abalar o moral inimigo. A aposta estava perdida. A Operação Silion dependia do ar. Hitler arriscara seu prestígio, seus recursos e sua confiança em uma ofensiva que representava mais riscos do que garantias. O Canal da Mancha estava pronto para ser atravessado, mas os céus não se mexiam. Os portos franceses se tornam a base do ataque. Com a campanha aérea ainda em andamento, o exército alemão continuou a reunir recursos nos portos do norte da França. Em meados de agosto, a área entre Boulogne, Calais e Dunkerque estava repleta de barcaças, rebocadores, guindastes e trens, descarregando equipamentos militares dia e noite. Todas as docas estavam ocupadas, e as unidades se revezavam praticando o embarque de veículos e soldados em condições realistas. Engenheiros alemães adaptaram barcaças fluviais para suportar a ondulação do canal. Soldaram reforços metálicos, adicionaram rampas improvisadas e testaram combinações de tração para movê-las em grupos. Testes mostraram que muitas embarcações eram instáveis, mas não havia tempo para fabricar alternativas. Mecânicos também trabalharam para converter balsas antigas e navios civis em transportes de tropas. Todo o esforço era urgente. Divisões de infantaria selecionadas começaram a se mover em direção à costa em segredo. Acampamentos foram montados com tendas, cozinhas móveis e centros de comunicação. As tropas recebiam instruções constantes sobre como embarcar rapidamente. O treinamento era repetitivo, mas necessário. Qualquer erro durante a travessia poderia causar o caos. Os comandantes de cada unidade revisavam a ordem de entrada, os horários de partida e a carga que cada comboio deveria transportar. As barcaças eram divididas em flotilhas. Cada flotilha tinha uma rota definida e um ponto de desembarque designado na costa inglesa. O plano era dividir o ataque em vários setores ao sul da Inglaterra, com o objetivo de confundir as defesas britânicas e dificultar sua resposta. Apesar dos ensaios, ainda havia dúvidas sobre a capacidade da frota improvisada de sobreviver à travessia. O clima era outro fator premente.
As marés do Canal da Mancha poderiam se tornar imprevisíveis no outono e, se a invasão não acontecesse logo, teria que ser adiada para a primavera seguinte. Hitler não queria esperar tanto tempo. Todos os dias, ele solicitava boletins meteorológicos e dados sobre ondas, visibilidade e velocidade do vento. As previsões eram estudadas como relatórios de batalha. A artilharia também foi mobilizada para o norte da França. Canhões pesados foram apontados para o canal para cobrir o avanço dos comboios. De algumas posições, projéteis podiam atingir a costa inglesa. Esperava-se que esse fogo de apoio dissuadisse a Marinha Britânica ou ajudasse a retardar sua intervenção. Além disso, estações de radar e comunicações foram instaladas ao longo da costa para coordenar os movimentos. O exército alemão armazenou grandes quantidades de munição, combustível e rações perto dos portos. Depósitos escondidos foram construídos entre árvores ou dentro de prédios abandonados. Cada divisão deveria transportar suprimentos para os primeiros dias de combate. Então, se os portos ingleses fossem protegidos, uma segunda linha de suprimentos seria aberta. Mas tudo dependia da rápida conquista dessas posições-chave. A Luftwaffe também começou a coordenar seus voos com os preparativos do exército. Alguns bombardeiros foram designados para destruir alvos perto das zonas de desembarque para facilitar o avanço terrestre. Outros deveriam cobrir o canal no dia da travessia, atacando navios inimigos ou unidades costeiras britânicas. A comunicação entre os comandos aéreo e terrestre era constante, embora nem sempre fluida. À medida que o número de tropas e embarcações aumentava, também aumentava o risco de detecção. Os serviços de inteligência britânicos começaram a captar sinais de rádio e a observar movimentos incomuns de suas bases costeiras. Em Londres, os rumores de uma invasão aumentaram. Churchill não tinha a data exata, mas sabia que o perigo era real. Ele ordenou que todas as defesas do sul fossem reforçadas. A Marinha Real organizou patrulhas permanentes no Canal da Mancha. Seus contratorpedeiros se deslocavam à noite, em busca de sinais de formações inimigas. Além disso, minas marítimas foram colocadas ao longo de potenciais rotas de acesso. A RAF também intensificou seus voos de reconhecimento, tirando fotografias aéreas da costa francesa. Cada nova barcaça detectada era marcada em mapas. Apesar de tudo, Hitler permaneceu convencido de que o plano poderia funcionar. Em 25 de agosto, reafirmou que a invasão deveria ser lançada em setembro, desde que a RAF fosse neutralizada. Naquela época, os ataques aéreos alemães haviam se intensificado, mas a resistência britânica não dava sinais de colapso. Mesmo assim, o Führer queria manter a pressão. Ordenou que todas as forças estivessem prontas para se movimentar em poucos dias. As unidades alemãs receberam instruções sobre como se comportar uma vez na Inglaterra. Aprenderam frases básicas em inglês, mapas detalhados foram distribuídos e exercícios de controle urbano foram realizados. Alguns soldados praticaram como avançar por ruas estreitas ou como tomar estações de trem. Improvisações que pudessem desorganizar o ataque deveriam ser evitadas. O entusiasmo entre os comandantes era misto. Muitos generais sabiam que a logística era frágil. Qualquer mudança no clima ou uma reação forte da Marinha Real poderia inviabilizar a operação. Mas ninguém ousou contradizer Hitler diretamente. Apenas sugeriram mais ensaios ou pediram mais alguns dias de preparação. O alto comando alemão criou um centro de coordenação para dirigir a operação a partir do continente. De lá, as comunicações, as mudanças de rota e as decisões em tempo real seriam tratadas. Linhas telefônicas diretas foram estabelecidas com as flotilhas e os comandantes de divisão. Sinais codificados também foram preparados para dar a ordem final de partida. O Canal da Mancha parecia calmo, mas lá embaixo, a maior tentativa de invasão da história recente se preparava. Dezenas de milhares de soldados aguardavam o sinal para embarcar. As praias francesas haviam se transformado em zona de partida militar. Barcaças, canhões, tanques e cavalos enchiam os campos. Todas as noites, os motores rugiam e o treinamento continuava. Enquanto isso, na Inglaterra, a população civil permanecia em alerta. Autoridades locais preparavam abrigos, cortavam árvores para bloquear estradas e treinavam grupos de defesa. O medo era real. Embora muitos não soubessem quando o ataque aconteceria, o esperavam há semanas. Rádio, jornais e os discursos de Churchill mantinham o moral alto.
mas a atmosfera era tensa. Na noite de 1º de setembro, Hitler pediu outro relatório geral. Queria saber se tudo estava pronto. Os comandantes responderam que sim, embora em particular soubessem que havia falhas. O clima continuava preocupante. E a RAF, embora abalada, continuou lutando. Mesmo assim, o líder alemão seguiu em frente. Não havia como voltar atrás. A Luftwaffe lança o Dia da Águia. A Luftwaffe refinou seus planos para um ataque massivo contra as forças aéreas britânicas. Göring, convencido de que a chave para invadir a Inglaterra era dominar os céus, organizou a ofensiva mais ambiciosa até então. Eles batizaram a Operação de Adlertag, o Dia da Águia. A data escolhida foi 13 de agosto, e seu objetivo era colocar a RAF rapidamente fora de ação. O plano era atacar bases aéreas, hangares, pistas, estações de radar e centros de comando. A ofensiva não viria apenas do norte da França. Aeronaves implantadas na Bélgica, Holanda e Noruega também participaram. Mais de 1000 sortidas por dia estavam programadas. Os caças deveriam escoltar os bombardeiros, varrer os céus e abrir caminho para os alvos britânicos. Nos dias que antecederam a operação, a Luftwaffe realizou voos de teste e coletou informações sobre os movimentos da RAF. Os comandantes alemães estavam confiantes. Seus bombardeiros Heinkel e Dornier, acompanhados por caças Messerschmitt, tiveram um bom desempenho na França. Além disso, eles achavam que os britânicos estavam exaustos após semanas de desgaste. Mas o primeiro dia do ataque não correu como esperado. O dia 13 de agosto amanheceu com neblina e nuvens baixas. Alguns voos foram atrasados. Outros decolaram sem saber que os restantes tinham sido cancelados devido ao mau tempo. Houve confusão nos sinais. Várias formações atingiram os seus alvos sozinhas e foram facilmente abatidas pela RAF. A coordenação falhou. Mesmo assim, algumas ondas atingiram bases no sul da Inglaterra. Em Manston, Southampton, Eastchurch e outras estações, os danos foram reais. Vários hangares queimaram, algumas aeronaves foram desativadas e as pistas estavam marcadas por crateras. Mas os britânicos não foram apanhados de surpresa. As sirenes funcionaram a tempo e os caças do comando de caças apressaram-se a interceptar. A RAF provou que não era tão fraca quanto os alemães acreditavam. Apesar das perdas, os seus esquadrões permaneceram receptivos. Os pilotos britânicos, muitos deles muito jovens, demonstraram disciplina. As táticas dos caças foram adaptadas a cada ataque. Formações em grupo, mudanças de altitude e comunicação por rádio mais rápida foram utilizadas. O clima continuou a prejudicar os planos alemães. Nos dias 14 e 15 de agosto, também havia nuvens espessas em algumas áreas. Apesar disso, Göring insistiu em continuar. Ele queria mostrar resultados rápidos. Ele acreditava que se a RAF perdesse pelo menos um terço de seus caças, não conseguiria defender Londres. Portanto, em 16 de agosto, outra onda massiva foi lançada. Naquele dia, as bases de Biggin Hill, Kenley e Croydon foram fortemente bombardeadas. Em terra, equipes de reparo trabalharam incansavelmente. Mal haviam terminado de preencher uma cratera quando outro ataque chegou. As defesas antiaéreas funcionaram melhor, mas não conseguiram cobrir todas as áreas ao mesmo tempo. Cada esquadrão britânico teve que se manter firme. Os pilotos alemães notaram que o inimigo não estava caindo. Muitos pensavam que a RAF já estava derrotada, mas a luta continuou intensa. Cada surtida era exaustiva. Alguns esquadrões perderam mais da metade de suas aeronaves em um único dia. Apesar disso, os ataques continuaram dia após dia. Em 18 de agosto, a Luftwaffe realizou um de seus maiores bombardeios. O objetivo era romper definitivamente o sistema de defesa aérea britânico. Naquele dia, houve mais de 3.000 combates individuais no céu. Muitos se lembram daquele dia como um dos mais difíceis de toda a batalha. Mais de 120 aeronaves foram perdidas em ambos os lados. Pilotos caíram em campos, florestas ou no Canal da Mancha. Os britânicos continuaram a fabricar caças. As fábricas trabalhavam em turnos completos. Cada novo Spitfire ou Hurricane era enviado diretamente para a frente de batalha. Alguns pilotos mal tinham horas de voo antes de entrar em combate. A rotação era constante. O sistema de controle por radar ajudava a antecipar os ataques. Os comandos recebiam alertas e direcionavam seus esquadrões com minutos de antecedência. Göring não estava satisfeito. Ele esperava resultados mais rápidos.
Ordenou que os ataques se concentrassem apenas nos principais aeródromos. Decidiu mudar de tática. Os bombardeiros voariam mais alto e em grupos maiores, mas isso os tornou mais lentos. Os caças de escolta nem sempre conseguiam acompanhar. Em vários combates, os bombardeiros ficaram expostos. Churchill visitou as bases danificadas. Conversou com mecânicos, pilotos e comandantes locais. Sabia que manter o moral era tão importante quanto consertar as pistas. Em seus discursos, dizia que a Inglaterra se mantinha firme, mas não estava derrotada. As transmissões de rádio reforçavam essa imagem. Mostravam uma nação resistindo sem ceder. No final de agosto, a RAF havia perdido muitos aviões e pilotos, mas a Luftwaffe também. A campanha do Dia da Águia não havia destruído as forças britânicas. Hitler estava ficando impaciente. Perguntou por que a superioridade aérea não havia sido alcançada. Göring respondeu que estava próxima. Prometeu um novo ataque. Os alemães acreditavam que mais algumas semanas de bombardeios a alcançariam, mas a cada dia se tornava mais difícil. O tempo piorava. O número de pilotos experientes diminuía. As distâncias de voo eram longas e a resiliência britânica não diminuía. A Operação Scipion, que dependia do controle dos céus, começava a parecer menos certa. O Dia da Águia, concebido como um ataque relâmpago, transformou-se em uma série de ataques ininterruptos, mas sem efeito decisivo. A Alemanha continuou a recorrer à força, mas a Inglaterra se recusou a ceder. O que parecia uma guerra rápida tornou-se um teste de resistência. O plano fracassou antes mesmo de cruzar o Canal da Mancha. No início de setembro de 1940, enquanto os preparativos continuavam, as dificuldades dentro do comando alemão aumentavam. O planejamento da operação de travessia permanecia um enigma sem solução. Os marinheiros não estavam convencidos dos testes com os barcos, e os generais duvidavam cada vez mais de seu sucesso. O tempo piorava, e o tempo se esgotava. O alto comando alemão sabia que qualquer travessia do canal exigia condições específicas de maré, visibilidade e ondas. Sem uma janela climática adequada, todo o esforço fracassaria. As previsões para meados do mês eram confusas. Ventos fortes e chuva começavam a se instalar na região. A dúvida começou a se instalar. Em uma reunião em Berlim, em 3 de setembro, líderes militares expressaram preocupação. O almirante Raeder insistiu que a segurança das tropas não poderia ser garantida pela travessia em barcaças lentas. Ele repetiu que a Marinha Britânica poderia destruir a frota improvisada em poucas horas se agisse rapidamente. Hitler ouviu, mas não deu uma resposta clara. Manteve a pressão sobre os demais. Enquanto isso, na costa francesa, milhares de soldados continuavam treinando. As divisões estavam prontas, mas sem uma data específica. A desordem aumentava. Cada dia que passava sem ordens de marcha afetava o moral. Os oficiais tentavam acompanhar o ritmo, mas não conseguiam esconder que algo não estava certo. As rotinas se repetiam sem nenhum progresso. A Luftwaffe continuou bombardeando alvos na Inglaterra, mas sem neutralizar completamente a RAF. Göring continuava a afirmar que bastava apenas mais um ataque. Relatos de Londres, no entanto, mostravam uma defesa ainda firme. A Força Aérea Britânica, embora abalada, mantinha-se firme. Churchill não baixou a guarda. Em 6 de setembro, Hitler adiou a data da operação pela primeira vez. Não seria mais o dia 15. Agora, eles estavam olhando para o final do mês. Mas o problema era o clima. A cada dia, as previsões eram menos favoráveis. As marés se tornavam mais complicadas. As noites eram mais longas e o nevoeiro mais frequente. Em 7 de setembro, a Luftwaffe mudou sua estratégia e começou a bombardear Londres diretamente. Isso marcou o início da chamada Blitz. Os ataques foram massivos, noturnos e visavam abalar o moral dos civis. Mas essa mudança também aliviou a pressão sobre as bases da RAF. Algumas áreas no sul da Inglaterra, cruciais para a defesa aérea, estavam recebendo menos ataques. Isso ajudou os caças britânicos a se reorganizarem. Os comandantes do exército alemão começaram a se preocupar mais. Se a RAF não fosse destruída, qualquer desembarque seria suicida. A infantaria ficaria exposta nas praias, sem cobertura aérea real. A artilharia costeira britânica ainda estava ativa. Minas, no Canal da Mancha, eram um risco constante. As opiniões entre os generais estavam divididas. Em 9 de setembro, outra reunião importante ocorreu.
Desta vez, os comandantes navais e aéreos apresentaram cenários realistas. Eles mostraram que, mesmo se um desembarque fosse alcançado, manter a cabeça de praia seria muito difícil. Os suprimentos seriam irregulares, as comunicações frágeis e a contraofensiva britânica imediata. Hitler não estava totalmente convencido, mas também não ignorou a informação. Embora tenha ordenado a continuação dos preparativos, não emitiu a ordem final. Apenas disse que ainda seria possível se as condições melhorassem. A atmosfera nos quartéis alemães começou a mudar. Alguns já viam a invasão como um recurso simbólico e não real. Do outro lado do Canal da Mancha, os britânicos não sabiam exatamente o que estava acontecendo, mas sentiam que algo havia mudado. A atividade alemã não estava aumentando. Patrulhas navais não estavam encontrando grandes formações. Espiões relataram que os trens na França estavam se movendo menos. Churchill os incentivou a não serem complacentes, mas reconheceu que a ameaça direta poderia estar enfraquecendo. Em 12 de setembro, Hitler se encontrou com o general Jodl para revisar todos os relatórios. Eles discutiram logística, clima, moral das tropas e força naval. O resultado foi outro adiamento. Não havia mais uma data definida. Oficialmente, a operação não foi cancelada, mas foi colocada em espera por tempo indeterminado. No papel, ainda estava em andamento. Na prática, estava se tornando cada vez menos provável. As divisões alemãs começaram a reduzir seu treinamento. Algumas unidades foram realocadas para outras áreas. Equipamentos pesados foram armazenados. Os barcos, muitos já deteriorados pela espera, foram deixados amarrados e sem uso. Alguns comandantes pediram novas ordens. Eles não sabiam se deveriam continuar esperando ou se preparar para outra missão. O tempo continuou a piorar. Em 14 de setembro, houve tempestades no Canal da Mancha. Algumas barcaças se soltaram de suas amarras. A marinha alemã sofreu pequenos danos. Isso reforçou a ideia de que novas ações eram impossíveis. Raeder insistiu novamente em um cancelamento formal. Hitler não respondeu. Em 15 de setembro, sem nenhuma ordem de ataque, a RAF enfrentou uma de suas maiores ofensivas aéreas. Foi uma das batalhas mais intensas de toda a campanha. Os britânicos conseguiram repelir a maioria dos bombardeiros. Eles abateram muitas aeronaves inimigas. O moral alemão sofreu. A mensagem era clara. A Inglaterra ainda estava resistindo. Em 17 de setembro, Hitler tomou a decisão final. Não haveria invasão. Ele ordenou que as tropas retornassem às suas posições originais. A Operação Scillion foi suspensa sem data. Nenhuma outra tentativa seria feita naquele ano. O Canal da Mancha ainda não seria cruzado. Ele não anunciou isso publicamente. Apenas alguns comandantes sabiam o que estava acontecendo. Uma diretiva secreta foi enviada de Berlim. Ela afirmava que o foco principal do exército mudaria. Começavam a se falar em novos objetivos no leste. A atenção se voltava para a União Soviética. O capítulo sobre a tentativa de invasão da Inglaterra se encerrava sem ser cumprido. Na costa francesa, os soldados começaram a desmantelar seus acampamentos. Barcaças foram rebocadas de volta aos rios. O material foi redistribuído. Alguns oficiais sentiram alívio, outros frustração. Eles treinaram por semanas sem se mover. A operação mais ambiciosa do exército alemão não deu em nada. Os britânicos, desconhecendo os detalhes, entenderam que o pior já havia passado. Churchill permaneceu firme em suas mensagens. Ele ainda não estava comemorando, mas sabia que o país havia se mantido firme. A defesa funcionou, a RAF não caiu, e a Marinha manteve o Canal da Mancha fechado. A invasão não aconteceu. Não por falta de vontade, mas devido a erros de cálculo, problemas técnicos e resistência inesperada. Foi uma vitória britânica sem um único soldado inimigo em suas praias. O suposto fracasso que ninguém queria registrar por escrito. Após semanas de tensão e espera, em 17 de setembro de 1940, Hitler ordenou a suspensão por tempo indeterminado da Operação Scillion. Ele o fez sem um anúncio oficial, sem discursos ou explicações públicas. Para muitos militares alemães, a decisão foi entendida como um reconhecimento tácito de que invadir a Grã-Bretanha não era mais viável. Naquela manhã, o alto comando recebeu a ordem por canais internos. A atividade que vinha ocorrendo há semanas nos portos do norte da França começou a desacelerar. As tropas foram devolvidas às suas posições anteriores. Os barcos reunidos para a travessia foram retirados ou abandonados.
Os campos de treinamento foram esvaziados. A ideia de uma travessia massiva do Canal da Mancha não estava mais nos planos. O plano que havia sido apresentado como possível se a superioridade aérea fosse alcançada, agora parecia ilógico. Relatórios da Luftwaffe indicavam que a RAF não havia sido destruída e que a resistência britânica permanecia intacta. A esperança de um colapso interno na Grã-Bretanha nunca se concretizou. Nos dias que se seguiram à suspensão, alguns comandantes começaram a questionar como essa situação havia surgido. Vários oficiais do Estado-Maior apontaram para a falta de coordenação entre os comandos do Exército, da Marinha e da Aeronáutica. A falta de uma estratégia unificada, a improvisação logística e o excesso de confiança levaram ao fracasso de um projeto que nunca esteve pronto para ser executado. Documentos internos da Wehrmacht referiam-se a um adiamento, não a um cancelamento. Mas todos sabiam que o outono e o inverno tornariam qualquer operação anfíbia impossível. A janela de tempo para um ataque havia se fechado. Com o passar dos dias, ficou claro que ele não seria retomado. A prioridade começava a se deslocar para o leste. Em Berlim, a atenção de Hitler rapidamente se deslocou. Ele começou a falar frequentemente sobre a União Soviética. Os planos de expansão territorial no leste ganhavam força. O fracasso da invasão da Grã-Bretanha raramente era mencionado. Não condizia com a imagem de força que o regime queria projetar. Por esse motivo, declarações públicas sobre o assunto foram evitadas. Göring, responsável por alcançar a superioridade aérea, tentou justificar o resultado. Ele alegou que suas forças haviam atingido duramente a RAF, mas não possuíam o apoio logístico necessário para destruí-la completamente. Outros generais foram mais críticos. Argumentaram que a estratégia de bombardeio havia sido desviada, atacando cidades em vez de continuar a se concentrar em bases aéreas. O alto comando naval, por sua vez, sempre se mostrou cético. Desde o início, os almirantes alertaram que, sem o controle dos mares, qualquer tentativa de cruzar o Canal da Mancha seria vulnerável. A frota britânica ainda era vastamente superior em número e capacidade operacional. As barcaças de transporte improvisadas não ofereciam segurança contra um contra-ataque marítimo. Nas áreas ocupadas da França, a mudança também foi perceptível. Soldados que haviam sido mobilizados para a invasão foram transferidos para outros locais. Algumas unidades foram enviadas em missões de ocupação. Outras começaram a se preparar para uma possível campanha no leste. Os recursos acumulados para a operação foram redistribuídos. As fábricas que estavam trabalhando a todo vapor para fabricar embarcações ou equipamentos especiais para a travessia receberam novas encomendas. Não se tratava mais de se preparar para uma invasão marítima. Agora tratava-se de se adaptar aos planos de guerra em terra. Técnicos, engenheiros e gerentes de logística redirecionaram seus esforços. Em Londres, a notícia do adiamento não se tornou conhecida imediatamente. O governo britânico permaneceu alerta a qualquer sinal. Os serviços de inteligência interceptaram algumas mensagens indicando mudanças nos planos alemães, mas não houve confirmação direta. Churchill permaneceu em alerta o tempo todo. Ele sabia que uma retirada não significava o fim da ameaça. O governo britânico aproveitou a pausa para fortalecer suas defesas. Posições costeiras foram reforçadas, o sistema de radar foi aprimorado e o treinamento foi intensificado. A Marinha manteve patrulhas constantes no Canal da Mancha. A RAF reorganizou seus esquadrões. O medo de uma invasão permaneceu presente, mas não era mais iminente. Nos meses seguintes, a Blitz continuou. Londres e outras cidades foram bombardeadas noite após noite. O governo alemão tentava pelo menos forçar uma rendição por pressão aérea. Mas o efeito foi o oposto. A população britânica endureceu. A resistência interna cresceu. A figura de Churchill se consolidou como um símbolo de firmeza. Em retrospecto, vários historiadores concordam que a Operação Ceylon nunca foi mais do que um plano inacabado. Desentendimentos entre comandantes, falta de recursos, tempo limitado e a subestimação do inimigo a tornavam uma aposta impossível. Hitler nunca lhe deu prioridade total. Ele sempre acreditou que a Inglaterra se renderia por conta própria após a queda da França. O cancelamento da invasão também teve um efeito moral no exército alemão. Foi a primeira vez que um plano importante não foi executado.
Embora não houvesse discussão aberta sobre o fracasso, muitos soldados a perceberam como uma derrota indireta. Uma vitória rápida havia sido prometida, e agora a página estava virada sem resultados. Nos meses seguintes, Hitler voltou sua atenção para os preparativos para a Operação Barbarossa. A Alemanha mobilizou recursos para o leste. Rotas, objetivos e fases de avanço foram planejados. A invasão da União Soviética tornou-se a nova prioridade. A Inglaterra, embora ainda em guerra, deixou de ser o foco principal. A história da Operação Cielion foi enterrada nos arquivos. Não foram realizadas reuniões de análise, nem foram escritos relatórios detalhados para o público. Foi uma campanha que nunca aconteceu, uma ameaça que se dissipou sem que um único soldado alemão pisasse em solo britânico. A batalha pela Grã-Bretanha tornou-se, em vez disso, um símbolo de resistência. Uma única nação, diante do poderio do Terceiro Reich, havia resistido. O cancelamento da invasão foi visto como uma vitória estratégica. Não foi apenas uma questão militar, foi uma demonstração de que a Alemanha poderia fracassar. E isso mudou a percepção internacional do conflito. O Canal da Mancha permaneceu uma barreira. A Luftwaffe não o atravessou. Tropas não desembarcaram. O plano foi arquivado. Hitler nunca mais tentou. A Grã-Bretanha sobreviveu. O Canal da Mancha que os nazistas nunca conseguiram atravessar. A Operação Cielion, projetada para invadir a Grã-Bretanha a partir da França, terminou sem sucesso. Desde o início, o plano sofreu com problemas. Nunca houve uma coordenação real entre os ramos das forças armadas alemãs. Enquanto alguns falavam sobre a travessia, outros hesitavam. Ninguém parecia ter controle total da operação. O comando naval alemão não tinha confiança na proteção dos navios que transportariam as tropas. Eles não tinham o domínio do mar. As minas britânicas, a frota inimiga e a falta de experiência com desembarques complicavam tudo. Barcos improvisados eram inúteis para uma operação daquela escala. Raeder alertou logo no início, mas foi ignorado. Göring disse que a Luftwaffe seria suficiente para esmagar os britânicos do ar. Ele acreditava que, sem a RAF nos céus, a travessia seria fácil, mas ele não conseguiu eliminá-la. A RAF resistiu com menos pilotos, menos aviões, mas mais organização. A estratégia alemã mudava com muita frequência. Eles passaram de ataques a bases aéreas para bombardeios em Londres. Isso deu aos britânicos tempo para se recuperar. Enquanto isso, o exército treinava na França, aguardando a ordem. As tropas estavam prontas em grande número, mas sem um plano claro. Os exercícios eram repetitivos. O moral estava se deteriorando. Sem uma data definida, tudo parecia estagnado. Os generais sabiam que o outono traria mau tempo. Cada semana que passava reduzia as opções. Em 15 de setembro, a RAF abateu um grande número de aviões alemães. Foi o ponto alto da defesa aérea britânica. Para muitos na Alemanha, isso mostrou que a superioridade aérea não viria. 2 dias depois, Hitler cancelou a invasão. Ele não a cancelou oficialmente, mas todos entendiam que não iria acontecer. O regime nazista nunca reconheceu publicamente o fracasso. Eles simplesmente pararam de falar sobre isso. Em seus comunicados, eles continuavam dizendo que tudo estava indo conforme o planejado. Na realidade, eles haviam abandonado a ideia. A atenção começou a se voltar para o leste. A União Soviética tornou-se o novo alvo. Churchill, por sua vez, não comemorou imediatamente. Ele sabia que o perigo não havia passado. A Blitz continuou. Londres e outras cidades eram bombardeadas todas as noites, mas a invasão não era mais uma ameaça iminente. As defesas costeiras britânicas permaneceram, mas com menos tensão. O cancelamento da operação foi um sinal. A Alemanha não era invencível, até então havia vencido todas as batalhas. Mas não conseguiu forçar a Inglaterra a se render e não conseguiu invadi-la. Foi uma derrota sem combate terrestre, mas uma derrota mesmo assim. Nos meses seguintes, analistas militares começaram a rever o que deu errado. Muitos concordaram que nunca houve uma estratégia realista. O inimigo foi subestimado. Acreditava-se que a Inglaterra cairia rapidamente. Acreditava-se que amedrontar seria suficiente. Mas o país resistiu. Outros criticaram a falta de liderança firme. Hitler não tomava decisões claras. Delegava sem controle. Permitia disputas entre os ramos. Nunca dava a ordem direta para invadir. Apenas falava de pré-condições que não foram atendidas. Dessa forma, evitava assumir responsabilidades.
Do ponto de vista logístico, a operação foi muito difícil. A Alemanha não tinha experiência com invasões anfíbias. As embarcações eram lentas, mal protegidas e mal manejadas. Os rios e canais usados para transportar tropas estavam congestionados. Não havia uma maneira rápida de atravessar o Canal da Mancha com segurança. Em terra, os britânicos estavam mais bem preparados do que se pensava. Eles haviam organizado uma rede de defesa civil, fortificações e tropas prontas para responder. O comando militar britânico estava em alerta constante. Os serviços de inteligência ajudaram a antecipar movimentos. O radar serviu como uma vantagem tecnológica. A Luftwaffe perdeu mais aviões do que podia substituir. A Blitz não enfraqueceu o moral britânico. Pelo contrário, uniu a população. As fábricas continuaram a operar. Novos pilotos foram treinados. As aeronaves britânicas danificadas não quebraram. Isso surpreendeu os comandantes alemães. Com o cancelamento, as tropas alemãs retornaram a outras missões. Muitas foram designadas para a Frente Oriental. Os navios retornaram às suas funções normais. Equipamentos especiais foram armazenados ou descartados. A invasão foi esquecida sem cerimônia. Nos anos seguintes, houve debates sobre se a invasão foi mesmo séria. Alguns pensaram que era apenas uma ameaça para exercer pressão, mas os documentos mostram que havia intenção. Planos foram elaborados, tropas reunidas, mapas feitos, mas a execução nunca veio. O fracasso influenciou a guerra, permitiu que a Grã-Bretanha permanecesse na luta, manteve viva a resistência europeia. Deu aos Estados Unidos tempo para se prepararem. Mudou o curso do conflito. Se a invasão tivesse ocorrido, o resultado poderia ter sido diferente. Para os britânicos, foi uma vitória fundamental, não porque venceram batalhas terrestres, mas porque impediram o inimigo de cruzar. O Canal da Mancha atuou como uma barreira. A RAF fez seu trabalho, o povo suportou e Hitler desviou para a Rússia. A Operação Silion é estudada hoje como um exemplo de planejamento deficiente. Foi uma ideia sem base sólida, lançada sem preparação completa, apoiada por ilusões e desfeita pela realidade. Eles nunca cruzaram o Canal da Mancha, eles nunca pisaram em solo inglês. O plano permaneceu no papel, foi o primeiro grande revés do Terceiro Reich.